Muito bem, hoje, última aula do curso Alfa. Passou rápido, hein, gente? Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Esqueci de colocar no meu celular aqui, então eu não vejo se entrou para vocês. Acho que deve ter entrado para vocês aí. Eu gosto de botar meu celular aqui para ver como é que aparece para vocês na tela. Tô bem. Muito bem, meus queridos. Então vamos aqui para a nossa aula. Vocês estão vendo aí o tema, né? Esse tema importante. Vocês vão falar assim, mas por que que nós vamos estudar isso? Vocês vão entender por que que a gente fecha o curso com isso. Vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor e as finanças, ok? Isso é uma coisa, parece que não, mas é uma coisa extremamente importante. Vocês vão ver por quê, tá bom? Membros de uma igreja saudável, eles observam duas questões importantes na sua rotina. A primeira delas é a ceia do Senhor e o autossustento financeiro dos trabalhos da igreja. São duas coisas extremamente importantes. Por quê? Porque, meus queridos, é, tem dois. Vamos começar falando sobre a questão das finanças. Tem dois motivos para um cristão contribuir na igreja. O primeiro motivo é um motivo civil, quer dizer, a nossa responsabilidade como cidadão. E o segundo é espiritual. E por que que você tem essa importância da questão da contribuição financeira como motivo civil? Porque nem sempre ah, você podia ter esta liberdade religiosa. Imagine o seguinte: lá na época de Cristo, você tinha todas as pessoas podiam ter a religião que quisessem, né? Então você tinha os romanos que tinham uma religião politeísta, podiam adorar os deuses que eles quisessem. Os judeus adoravam ao Senhor, mas mesmo entre os judeus você tinha alguns judeus que adoravam Astarote, adoravam outros deuses, por exemplo, tá? Adoravam Baal e etc. É, e isso sempre foi saudável. As pessoas pensam que as pessoas terem liberdade religiosa não é saudável. É saudável. Por quê? Porque depois você teve a Idade Média, e na Idade Média você teve a dominância de uma única religião, aqui no Ocidente. No Oriente, uma outra religião, e assim por diante. Então, o que acontecia? Por exemplo, houve uma época em que se você só podia ter um tipo de religião, você só podia ter um tipo de fé, porque todas as outras fés, elas eram crime você ter. Isso não é legal. Imagina o seguinte, que o Senhor Jesus, ele falou que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, ninguém deve ser obrigado a adorar a Deus, porque no momento que ele é obrigado, ele já não está adorando. Deu para entender? A adoração que nós temos a Jesus é uma adoração que ela tem que ser fruto da nossa fé, fruto da nossa vida. A gente tem que entender que o Senhor Jesus, ele deseja que a gente seja sincero na nossa fé. Então, é uma grande idiotice essa questão de querer impor Jesus para as pessoas, tá? E aí, por exemplo, na Idade Média, você tinha uma religião oficial. Aqui no Brasil, por exemplo, se você não fosse dessa religião oficial, que era o que, que era uma religião oficial? A religião do Estado, a religião que o governo adota. Então, por exemplo, em Roma, teve a época em que você podia ser da religião que você quisesse, mas teve a época que quem não se curvasse ao imperador como Deus era morto, era preso, era perseguido. Quer dizer, você era obrigado a entender o imperador como um deus e você era obrigado a cultuar, a prestar culto ao imperador romano. Isso está certo? Obviamente que não.
Então, se você fosse muçulmano, na época não tinha muçulmano, mas só para vocês entenderem, se você fosse muçulmano, se você fosse judeu, se você fosse cristão, se você fosse daquele monte de religião hindu, né, maometano, enfim, você não poderia exercer. Então, gente, isso que nós temos hoje, que cada um tem a sua religião, chama-se liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa foi conquistada com muita luta. Não foi uma coisa simples. A gente está hoje no meio da liberdade religiosa, a gente acha que está tudo resolvido, mas não. A gente tem que zelar pela liberdade religiosa. Então, vou dar um exemplo para vocês. A partir de 1513, você teve uma coisa chamada Reforma Protestante. O que era a Reforma Protestante? Você tinha alguns irmãos católicos que estavam dentro da Igreja Católica e começaram a questionar uma série de coisas. Venda de indulgências, corrupção no meio da igreja, tal. E o que aconteceu? Então, eles reformaram. Nessa reforma, você teve um cara muito famoso chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele reformou. Ele tirou um monte de coisa, colocou outras coisas, resgatou uma série de coisas, mas Martinho Lutero, ele era filho do tempo dele. Então, por exemplo, ele tirou da Alemanha a Igreja Católica e botou a Igreja Luterana, que era a igreja do Estado, a igreja do governo. Então, quem não fosse luterano não podia ser outra coisa. Então, você queria ser católico, não podia. Você queria ser batista, não podia. Você queria ser presbiteriano, você não podia. Por quê? Porque o governo tinha uma religião oficial. Por exemplo, aqui no Brasil, até a proclamação da República, quem cuidava de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, administrava os cemitérios, era a Igreja Católica, por exemplo. Por quê? Porque a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, durante o Império, é, se o imperador quisesse se converter para outra religião, seja qual for, espiritismo, o que fosse, ele não poderia, porque pela lei ele só podia ser católico. Existem alguns historiadores que vão dizer que Dom Pedro II, embora fosse católico confessionado, ele era, no coração dele, protestante. Por quê? Ele tinha muitos amigos protestantes e ele era muito assim admirador dos países protestantes, porque eram países que progrediam mais, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra. Então ele era apaixonado, ele tinha muitos amigos protestantes, tá? Então, alguns historiadores vão dizer que provavelmente Dom Pedro II, no coração, ele era protestante, mas ele se declarava católico, porque a lei não permitia que ele tivesse outro tipo de religião. Então, gente, nós, como batistas, nós sempre defendemos a total separação entre igreja e Estado. Essa separação de igreja e Estado, ou seja, ó, o Estado é para cuidar de educação, de saúde, segurança. Religião é uma coisa individual de cada um. O governo não tem que se meter nisso. Quem primeiro defendeu isso, por incrível que pareça, parece que eu estou falando história da carochinha, mas não é. Foram os batistas. Por quê? Porque os batistas eles começaram dentro da Inglaterra. E a Inglaterra tinha uma religião oficial, que era a Igreja Anglicana, que era protestante, aquilo que nós chamaríamos hoje de evangélicos. Só que a Igreja Protestante da Inglaterra não admitia que houvesse outro tipo de igreja dentro da Inglaterra, nem católicos, nem outros tipos de protestantes. Como hoje nós temos vários tipos, naquela época não podia ter. O que que fizeram? A perseguição foi tão grande que os batistas saíram da Inglaterra e foram para a Holanda, fugindo da perseguição religiosa. E depois, quando eles voltam,
o rei da Inglaterra fala assim, ó, se vocês forem para os Estados Unidos, ele precisava colonizar, né? Lá vocês vão poder ter a religião de vocês. E é por isso que você vê nos Estados Unidos essa firme propósito deles de ter liberdade religiosa. Seja qual for a religião, tem liberdade religiosa, desde que seja dentro da ordem, que não mate ninguém, que não prejudique ninguém, que funcione dentro das leis, eles concordam que você tenha a sua religião, independente qual for. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem a igreja satânica, vocês sabiam disso? Embora os batistas não, os batistas discordem, obviamente, de uma igreja satânica, a mesma lei que garante que tem uma igreja satânica funcionando é a mesma lei que garante que uma igreja batista esteja funcionando. Deu para entender, gente? Por quê? Porque aquelas pessoas têm o direito de professarem a religião que eles quiserem, desde que mantenham nossa lei, nosso direito de ter a religião que nós quisermos, ok? Então, nós defendemos liberdade de culto para todos os credos. Podemos discordar, podemos não concordar com alguma religião? Podemos, mas nós defendemos que aquela religião, se funciona dentro da Pode lei. pôr. Pode falar, Matheus. Então, aqui tá me ouvindo, né? Estou ouvindo. É que eu troquei porque tá travando o. Sou eu que estou travando, gente? Vocês estão me entendendo? Eu estou travando? Poxa, peraí, deixa eu tirar aqui, interromper. Deixa eu ver aqui como é que está aqui essa questão. Eu estou conectado na internet certa, deixa eu ver. Deixa eu ver se mudou de rede aqui. Eu estou conectado na certa. Vamos ver se vai melhorar, tá? Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Beleza. Então, vou voltar. Isso. Então, gente, essa questão da liberdade religiosa ela é muito importante que a gente defenda, porque todas as pessoas têm que ter o direito de professar a religião que quiserem. Isso não quer dizer que não possa haver divergência. Quem foi que disse que divergência não possa acontecer, que isso é falta de liberdade? Quem fala que divergência é querer impor religião sobre alguém, ele não sabe de nada, ele não conhece história, tá? Justamente poder divergir, poder discordar, significa que há liberdade, ok? Há liberdade. Não que eu deva ficar ofendendo a religião dos outros, mas liberdade de divergir, todos nós temos que ter, porque é isso que garante paz, ok? É isso que garante paz. Então, se imagina naquela época que o Brasil, você tinha uma religião oficial, sabe como é que funcionava? Os bispos, os padres, todo mundo recebia dinheiro, os seus salários do erário público. Imagina um padre, um bispo, um arcebispo, um pastor recebendo o salário dele vindo do governo. Então, imagina comigo. Eu sou evangélico, não sou, gente? É justo que eu pague um imposto para esse dinheiro ir sustentar um representante de outra religião? É justo ou não? Não. Não. Então, por exemplo, da mesma forma que não é justo que, se eu tenho uma religião oficial, eles paguem e sustentem esta religião com o meu dinheiro, uma religião que eu não concordo, o contrário também é verdadeiro. Eu não posso, mesmo que a minha religião fosse oficial,
É justo que um católico recolha os impostos dele para sustentar a construção de um templo evangélico ou para manter pastores com o salário de imposto arrecadado de católicos, de espíritas, de, sei lá, de, de muçulmanos? Claro que não. Então, quando você fala em liberdade religiosa, cada religião deve ser sustentada pelos seus membros. Então, se o governo não tem uma religião, quem é católico vai manter a sua igreja. Quem é espírita vai manter as suas casas de espiritismo. Se quem é muçulmano vai manter suas próprias mesquitas. Quem é evangélico vai manter sua igreja com seus próprios recursos. Vocês estão entendendo? Porque diferente disso, a gente cai no governo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que lá na Alemanha, até hoje, tem, porque lá tinha uma religião oficial, hoje não tem mais. Mas algumas leis de resquícios ficaram. Então, por exemplo, na Alemanha, você, se você declara que você é da igreja anglicana, quando você faz a ficha de um emprego, por exemplo, no seu olerite vem descontado 10% que é mandado para a igreja anglicana. Do olerite. Isso é uma lei que tem na Alemanha. Pesquisem depois no Google. Tá? Por exemplo, vocês sabiam que algumas cidades aqui no Brasil, como Petrópolis, o quadrilátero ao redor de uma igreja católica, todo tipo de transação imobiliária que acontece ali, compra, venda, aluguel, você tem que pagar um impostozinho que vale acho que 2% da transação para a Igreja Católica. Sabe que resquício é esse? Resquício de quando o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Deu para entender? Então, gente, toda igreja batista ela deve ser independente. Toda igreja, todo deve ser independente de qualquer. Ele não tem que ter vínculo com o governo. O governo não tem que controlar a igreja. O governo não tem que controlar religião nenhuma. Religião é uma coisa, igreja é outra, tá? Então, para que isso seja válido, então você tem que ter um plano de autossustento para que a igreja cultue, tenha recursos para cultuar, organizar suas atividades, promover educação, promover uma série de coisas, expansão do evangelho, sem que dependa de órgãos públicos, sem que tenha que comer na mão do governo. Deu para entender, gente? Imagina, hoje nós estamos sob o Lula, tá? É o nosso presidente. Alguns concordam, outros discordam. Nós estamos entrando em discussões aqui, ok? Já pensou se o governo tivesse o controle sobre todas as religiões ou uma determinada religião e o que eles mandassem a gente falar, nós tivéssemos que falar? Ou se eles mandassem a gente fazer, a gente tinha que fazer? Olha, faz um sermão aí falando que tem que pregar, que tem que votar em fulano ou deixar de votar em Beltrano. Tá certo isso? Obviamente que não. Então, por isso que qualquer religião, seja ela qual for, ela tem que ser mantida pelos membros da sua religião, para que não caia na mão do governo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Posso avançar? Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta, se puder. Pois não, Roberto. O dízimo, 10%, né? Como no Brasil, e com devido respeito, mas não tem a política aqui, mas as taxas de, como é que chama, de sustento do Estado são muito altas, os impostos beiram 40%. Com esse governo atual, está subindo vertiginosamente. Verdade. E o 10% parece muito justo, mas somando tudo, acaba ficando algo, né? E eu vejo que Pesado. algumas instituições religiosas
são mantidas de outra forma. Não sei como é que eles administram, mas vejo que são prósperas, tudo, né? E eles não cobram exatamente os 10%. Eu não sou contra, apenas perguntando, né, Claro. essa base, porque na época que o Estado de Israel cobrava 10%, o Estado, né, na época, parece-me que ele era uma teocracia, né? Ele cobrava isso e sustentava tanto o Estado como a igreja, porque o chefe Nossa, ia religioso em ser alguns tão momentos. bom isso, né? Só 10% sustentava tudo. Ia ser Então, ótimo. parece-me que era isso, não sei, a impressão É, que eu tenho. De repente não seja, não estudei tanto, aham, mas essa pergunta. é. Então, vamos lá. Nós vamos falar já, porque isso aqui nós estamos falando dos motivos civis, né? Depois nós vamos entrar nas questões espirituais que envolvem isso, tá bom? Então, olha só, as pessoas pensam que o 10% é uma questão de obrigação. Tipo, se eu não der 10%, eu vou para o inferno. A Bíblia não fala absolutamente nada disso, tá? Mas fala do dízimo como uma coisa importante na nossa vida. Nós vamos ver isso agora, tá? Vamos entrar sobre a questão dos motivos espirituais, tá? Esse primeiro versículo aí, Deuteronômio 12, versículo 6, é um texto do Antigo Testamento. Eu vou sempre destacar isso, Antigo Testamento, Novo Testamento, por causa da observação que o Roberto fez, que pode ser a observação que está na cabeça de muita gente, que o dízimo é um imposto, parece, como ele está colocando, né? Uma pergunta que ele faz, se era um imposto que era colocado antigamente, ok? Então, vamos sempre trabalhar com isso. Vamos ler aí, então, esse primeiro texto. Alexandre, lê para a gente esse texto que está na tela, por favor. E levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Esse texto ele tem vários princípios importantes aqui. Ele não fala só de dízimo, ele fala de holocaustos, ele fala de sacrifícios, ele fala de dádivas espirituais, ele fala de voto, ele fala de voto, você faz, tá? Ele fala sobre ofertas voluntárias e ele fala de primícias, primeira cria de todos os rebanhos. Então se engana quem acha que a Bíblia fala só de dízimo. A Bíblia fala, e não fala só de oferta, ela fala sobre muitos tipos de oferta, ok? Mas vamos avançar. Quais são os tipos de contribuição que podem ser feitos em uma igreja? Primeira delas, dízimo. Dízimo tem a ver com fidelidade. Obediência à ordem de Deus para que seja entregue a 10ª parte da renda na casa do Senhor para a manutenção da obra. Nós vamos ver isso, como isso acontece. Porque, segundo a Bíblia, um dos segredos da repreensão, e eu estou falando de motivos espirituais, não são motivos mais civis, é justamente a questão do dízimo, que a Bíblia chama, que repreende o devorador, mediador, cortador, né? Enfim, mas, e assim, o dízimo ele não pode ser substituído por contribuições a instituições de caridade, cestas básicas, ajuda para alguém da família, não. Por quê? Porque no princípio bíblico, o dízimo não é da pessoa, o dízimo é de Deus, ok? Então, o dízimo não é nosso, é do Senhor, pela teologia bíblica. E nós não podemos fazer com o dinheiro dos outros, ou seja, dinheiro que não é nosso, dar a ele um destino que nós quisermos. Não pode. Na verdade, o princípio é fé, abrir mão de parte daquilo que eu ganho, porque aquilo não é meu. Este é o princípio bíblico, tá? Então, será que o dízimo foi apenas para o Antigo Testamento? Então, você vê, por exemplo, que o dízimo não ficou restrito apenas ao Antigo Testamento. A lei, como alguns vão dizer. Porque a palavra ela revela que a questão da prática do dízimo é uma coisa que vem de dentro do coração, não pode ser uma coisa obrigatória,
Então, por exemplo, muitas igrejas, embora ensinem o pagamento do dízimo, né, a devolução do dízimo, quer dizer, pagamento não, porque pagamento a gente paga quando não é nosso, né? Mas a devolução do dízimo, muitas igrejas, como a IBACE, por exemplo, elas não controlam quem entrega dízimo e quem não entrega dízimo. Vocês vão reparar que os envelopes, quem já foi lá na nossa igreja vai reparar que não tem nem nome para você colocar. Por quê? Porque nós acreditamos que se você está entregando a Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Você não pode ficar constrangido em contribuir isso ou aquilo por um constrangimento que alguém possa impor a você ou por conta de querer impressionar alguém ou mostrar para alguém que isso está sendo feito. Então, por exemplo, na IBACE, a gente não precisa se identificar. Olha só, vocês sabem que a lei mosaica, ela que vai falar sobre dízimo lá em Deuteronômio, por exemplo, foi feita a partir de Moisés. Mas esses textos aqui que nós vamos ler são textos anteriores à lei. Não havia nem o povo de Israel ainda. Não tinha o povo de Israel ainda. E olha o que aconteceu. Gênesis 14, 22. Lê para a gente, por favor, Mateus, esse primeiro texto. Gênesis 14, 22. Estou falando de Gênesis, não é lei. É Gênesis, tá? Lê para a gente, Mateus. Está na tela aí. É lá em cima, aqui? E bendito seja o Deus Altíssimo. Ah, bendito seja o o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em sua mão. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora vem cá, da onde que Abraão tirou essa história de entregar dízimo se não tinha lei mandando ele fazer? Porque aquele texto de Malaquias, trazei os dízimos à casa do tesouro. Tá bom. Tinha algum templo erguido na época de Abraão? Tinha uma religião institucionalizada quando Abraão entregou o dízimo de tudo? Outra coisa, quem foi que disse para Abraão que ele tinha que entregar dízimo de tudo? Você não vê isso na Bíblia. Mas por que que Abraão entrega? Porque foi algo que ele propôs no coração dele. Ele foi lá e colocou. Foi anterior à lei. Não tinha nem nada para ser sustentado. Quem precisava ser sustentado? Que estrutura precisava ser sustentada com o dízimo de Abraão? Então entendam, meus queridos, dízimo é de Deus. Abraão já pensava nisso. Ele entregou um dízimo que não era para sustentar estrutura nenhuma. Tá? Mas vamos lá. Vamos ler, então, Gênesis 28, 22. Lê para a gente, Luana, por favor. Esse texto está aí na tela. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Gente, isso aqui é Jacó falando para Deus quando ele não tinha nada. Ele não tinha nada e ele fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar em paz, me trazer em paz, se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor tudo que vier nas minhas mãos, eu te darei o dízimo. Sabe por quê? As pessoas não param para pensar, mas o dízimo era o culto que era prestado a Deus. Hoje a gente tem essa ideia de que culto você vai lá, tem os irmãos, o grupo de louvor, tem luzinha, tem música, vários instrumentos, mas isso é o culto moderno. O culto ele se dava basicamente entregando sacrifícios e dízimos. Esta era a maneira de cultuar. Porque quando você abria mão de algo, um recurso que você teria poder para administrar, e você entregou aquilo para Deus e abriu mão de utilizar aquilo, isto é um culto. Então, os patriarcas entendiam a entrega de ofertas e dízimo como um culto, tá? Mas no Novo Testamento, você tem um texto que o próprio Jesus confirma a prática do dízimo. E ele acrescenta o elemento de adoração legítima, tá? Então, por exemplo, Mateus 23, 23,
você vai ter o seguinte dizer. Lê para a gente, Edércio, por favor. Aí de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligência os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, imagina, ó, aí, aí colocando um pouco para o Roberto, que tinha feito uma questão muito importante, que o Roberto levantou, muito importante. Que é o seguinte, mas então o dízimo era algo da lei de Israel? Imagina o seguinte, que nós temos aqui o contexto, é Jesus falando e criticando pessoas que entregavam dízimo. Ele fala, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Por quê? Porque Jesus sempre fazia o seguinte, ó, ele falava assim, olha, vocês viram o que que a lei fala? A lei fala, não matarás, mas eu digo que qualquer um que se irá contra o irmão já pecou. Em outro lugar ele fala, vocês ouviram o que os antigos disseram, quer dizer, a lei dizia. É isso que ele está dizendo. Não adulterarás, mas eu digo que qualquer um que olhar para a mulher e tiver um pensamento impuro já adulterou. Então, a lei de Cristo ela é muito mais rigorosa nesse sentido, porque ela exige uma adoração verdadeira, uma adoração que vem de dentro de nós. Quando na época do Antigo Testamento, você podia não ter nada disso no coração e você simplesmente prestava o culto, estava tudo bem, ok? Mas com Cristo não, porque Ele quer o nosso ser interior, principalmente. E aí, ele vai falar com relação ao dízimo, ele vai falar assim, olha, vocês são cuidadosos de dar o dízimo de vocês até dos centavos, até da hortelã, do endro e do cominho. Vocês separam o dízimo. O problema é que vocês fazem isso, mas vocês desprezam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Pratiquem essas coisas, ou seja, entreguem o dízimo até dos centavos, mas não desprezem a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Então, Jesus, ele eleva. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não posso ganhar o dinheiro de maneira desonesta, como era feito anteriormente, e achar que eu vou lá entregar meu dízimo e está tudo certo com a minha vida. Não está. Eu não posso, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não posso ser um grosso, um ignorante, um estúpido, alguém que as pessoas têm pavor e achar que eu vou entregar meu dízimo e está tudo certo na minha vida. Não. Em outro lugar, Jesus já falou o seguinte, olha, quando você estiver levando a oferta ao altar, se ali você se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, volta e apresenta a tua oferta. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, cara, a sua adoração está muito boa você entregar algo, mas o problema é que não pense que isso resolve todos os seus problemas, que não resolve. Porque Jesus resumiu a palavra assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. E esses são os maiores mandamentos. Então, o cara cumpre um monte de ritual religioso, mas ele tem inimizade, ele tem mágoa, ele tem problema com Deus e todo mundo, ninguém gosta dele. Gente, olha só, é inevitável que alguém não goste da gente, tá? O pessoal olha na tua cara, não vai com a tua cara. Pô, o que que eu posso fazer com isso? Agora, o que eu não posso dar é motivo. Ele não gosta de mim porque eu briguei com ele e dei um soco na cara dele. Ele não gosta de mim porque eu falei mal dele. Pelo amor de Deus, isso não é coisa de cristão. Você entendeu? O cristão odeiam ele sem motivo. Ele não precisa dar motivo. Ok? Vamos continuar para a gente entender um pouquinho mais, tá bom? Por que que o cristão deve contribuir?
Porque, segundo a Bíblia, quando a gente contribui, nós reforçamos a nossa fé. No entendimento bíblico, a oferta não é só uma atitude de adoração. A oferta, ela é algo que é como uma academia da fé. Percebe aí? Deus dizendo que ele não precisa de nada que vem nas nossas mãos. O Senhor não precisa, entenda. Ele pede para que você entregue, mas ele não precisa de nada. A obra dele ele vai sustentar. Tá bom? Só que ele liga a contribuição ao aumento de fé. Vamos ler aí Salmos 50, de 9 a 15. Lê para a gente, Vinícius, por favor, esse texto que está aí na tela. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus Isso estábulos, aqui é Deus nem dos falando, tá? bodes, É Deus falando. Continua, Vinícius, perdão. não, tranquilo, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, os milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Esse texto é um texto, você vê que não é lei, é salmo. Salmos é profecia, Salmos, ele é cânticos, tá? E aí o que que você tem aqui? Você tem Deus falando, pessoal, eu não tenho necessidade nenhuma do novilho dos estábulos, nem dos bodes dos currais, né? Entenda uma coisa, todos os animais da floresta são meus. Conheço todas as aves dos montes, todas as criaturas do campo. Por acaso, se eu tivesse fome, isso aqui é Deus falando. Se eu tivesse fome, é para você que eu ia pedir? É a você que eu ia dizer que eu estou com fome? Por acaso você já me viu comendo carne de touro? Você já viu Deus no churrascão, comendo picanha? Entendeu? Por acaso bebo sangue de bodes? Aí ele vai falar, embora eu não precise de nada disso de vocês, aí ele vai concluir, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos com o Altíssimo. E aí, clame a mim no dia da angústia, eu livrarei, você me livrará. Ué, então Deus está falando que só vai ouvir a oração quando você entregar sua oferta? É disso que se trata? Não, meus irmãos, não é nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte, que a mesma pessoa que tem fé, a fé que faz a pessoa botar a mão no bolso e entregar, porque é uma coisa suada, é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Você só faz isso por fé. É a mesma fé que vai sendo exercitada para no dia da angústia você clamar e a ele livrar. Porque Deus se move pela fé, ele não obedece necessidade, ele não atende necessidade, ele atende fé. Este é o problema. Tá bom, meus queridos? Vamos continuar, talvez vocês estejam. Vai anotando as perguntas aí, tá bom? Então, por que que apenas devolver. Outro motivo do porquê a gente contribui, porque nós devolvemos apenas parte daquilo que ele nos deu. Lê para a gente esse texto aí, Tamires, por favor. Novo Testamento, perdão, Antigo Testamento, é Crônicas. Lê para a Mas gente. quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. O que isso aqui é Davi falando, tá? O que ele está falando é o seguinte, olha, eu não contribuí nada, porque, na verdade, o que eu fiz foi devolver parte daquilo que o Senhor me deu. Eu não tinha nada. De tudo que o Senhor me deu, eu estou devolvendo uma parte para o Senhor, em honra ao Senhor. Tá? Quem nos sustenta é Deus. Isso aqui, a oferta, ela vem de uma atitude do coração de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. Então, quando eu não pago o dízimo, não é isso. Porque você paga aquilo que te cobra. A igreja não te cobra.
Se você estiver numa igreja como a IBACE, por exemplo, a igreja não vai te cobrar, vai te mandar carta de cobrança, nem vai te colocar no SPC celestial. Ok? Ninguém vai para o SPC celestial aí com esse negócio. Eu acabei de dizer que na igreja não tem nem controle. Existem igrejas que fazem isso? Existem, mas elas estão erradas. Ok? É um equívoco. Porque aí você vai pagar mesmo. Por quê? Porque eles vão te cobrar, você vai pagar. Mas a verdadeira contribuição, uma coisa que emana do teu coração, vem de obediência, vem de entendimento, vem de sacrifício, vem de louvor, vem de gratidão, vem de todas essas coisas, entendeu? E, e o rei Davi, ele falava assim, sendo rei, ele falava, quem sou eu e quem é esse povo que para que a gente pudesse contribuir tão generosamente como nós fizemos? Porque tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Que a própria terra que eles tinham foi Deus que deu. A própria vida deles foi Deus que deu. Então eles não têm nada. Eles só devolvem. Teve outro motivo? Outro motivo espiritual? Porque quando eu contribuo, nós afirmamos que tudo que somos e tudo que temos pertence a Jesus. Aí é um texto do Novo Testamento. Pastor Paulo, lê para a gente esse texto aí que está na tela, por favor. 1 Coríntios 6,19. Tem que abrir o microfone, não esquece. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, o que nós temos que vocês acham para a gente poder contribuir com o que nós temos? É de novo, quer dizer, o mesmo, é um texto do Novo Testamento falando a mesma coisa que Davi falou. Nós não temos nada. E no Novo Testamento vem Paulo, 1 Coríntios 6,19, falando: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Quer dizer, nem o corpo é de vocês. O que vocês não são de si mesmos, quer dizer, nem a vida que vocês têm pertence a vocês. Porque nós somos servos de Deus, tá? E aí, outro motivo espiritual, a Bíblia diz que nós devemos contribuir. E aí a gente vai agora para um texto que é um texto muito mal compreendido, que dá a entender que ele só funciona para ler e quando tinha o templo. Só que nós mostramos até agora muitos textos que nada tem a ver com a lei e que nada tem a ver com o templo. Malaquias 3, versículo 10. Lê para a gente, por favor, irmã Marinalva, está aí na tela. Tragam o dízimo em todo o depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Meu Deus, então você tem a questão do dízimo e as pessoas esquecem que ele fala uma promessa. Vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar com vocês tantas bênçãos que não vão onde guardar. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, de uma promessa de prosperidade. Pastor, você prega, tem uma coisa chamada teologia da prosperidade. Você prega a teologia da prosperidade? Não, querido, eu não creio que se você não vai comprar a favor de Deus. Isso não existe. O que eu creio é que a Bíblia diz em vários textos que aquilo que nós contribuímos exercita a nossa fé e, por conta disso, bênçãos são derramadas sobre nossas vidas, inclusive bênçãos financeiras. Porque tem esse texto aí que fala, mas tem outros que vão falar, tá? Contribuição é plano de Deus para sustentar o trabalho da igreja. Esse é um outro motivo espiritual do porquê eu contribuo. Então, por exemplo, 2 Coríntios 9, versículo 12, está aí o texto aí em cima. Alessandra, lê para a gente, por favor, esse texto que está aí.
O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O que que isso aqui, se você ler o capítulo 9 de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo está falando sobre contribuição, tá? Então, ele está chamando a contribuição de serviço ministerial. Ele está falando que é um ministério. Ele está falando que é um serviço. A palavra ministério significa serviço, tá? Então, o que ele está falando? Que o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando muitas expressões de graças a Deus. Por quê? Porque aquilo que era contribuído, também parte era repartido com aqueles que estavam em necessidade. E isso fazia com que eles dessem glória a Deus. Tá? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12. Perseu, lê para a gente, por favor, esse texto está aí na tela. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Perceba que as contribuições eram feitas no primeiro dia da semana, que era o dia que a igreja se reunia, né? Então, alguns vão falar que o dia que a igreja se reunia era sábado. Sábado é o 7º dia, né? Aqui você vê claramente Paulo falando sobre que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, tá? E o que eles faziam? Cada um de vocês reserva uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que seja preciso, para que não seja preciso fazer coletas quando chegar. Quer dizer, já deixem reservado, né? Não vá despreparado para o culto. É isso que ele está falando, né? Parece incrível, mas é isso. Já faça isso no seu coração, já prepare antes, já vá pré-determinado a isso, porque isso faz parte do seu culto, tá? Então, outro motivo é porque a contribuição é reflexo de uma vida de fé, de novo, e influencia na vida espiritual. 2 Coríntios 9, versículo 10. Miguel, lê para a gente, por favor, esse versículo que está aí na tela. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Muito bem, Miguel. Gente, vocês entenderam o que está escrito aí? É Novo Testamento. Ele está falando o seguinte, que Deus, que supre a semente ao que semeia, quer dizer, só pode trabalhar plantando porque Deus é que deu a semente, Ele que criou todas as coisas. E ele falou assim, e pão ao que come, quer dizer, você só pode fazer o pão porque você moeu o trigo, que é um grão, ok? Que é uma semente. Também lhe suprirá e multiplicará a semente. Quer dizer, o que ele está falando? De novo, promessa de prosperidade. E fará crescer os frutos da sua justiça. Por quê? Porque quando eu contribuo, eu mexo com a minha fé. E se eu mexo com a minha fé vai ficando robusta. Eu exercito a minha fé. E ao exercitar a minha fé, os frutos da nossa justiça, eles começam a ficar mais robustos também. Então, contribuição tem a ver, está diretamente ligada à fé. Nossa, apóstolo, mas como assim? É o que a Bíblia fala em muitos textos. Primeira coisa, quando a pessoa está com algum problema na fé dela, ela para de contribuir na hora. Por quê? Porque fé está ligada à contribuição, tá? Samara, lê para a gente 2 Coríntios 9, 11, porque esse é outro motivo que a gente tem para contribuir, porque a generosidade resulta em ação de graças a Deus, abençoa pessoas. Por isso que nós contribuímos. Lê para a gente, Samara. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações da graça a Deus. Meus irmãos, olha o que está falando o texto. É uma promessa de que nós seríamos enriquecidos. Quer dizer, nós teríamos só... O que é ser rico na vida? É ter sobrando, ok? Seríamos enriquecidos para que a gente possa ser generoso em qualquer ocasião.
Então, tem uma pessoa necessitada, precisando de bujão de gás, você gostaria de ajudar, mas você não tem dinheiro. O que que a Bíblia está falando? Que por causa da contribuição, nós somos enriquecidos ao ponto de que uma pessoa vai nos pedir, tá sem poder cozinhar porque não tem gás em casa, e nós vamos pegar do nosso bolso, entregar para aquela pessoa para ela poder comprar o gás. Uma pessoa está com uma dificuldade lá de pagar uma conta de energia elétrica. É um pai que trabalha, ganha pouco, tem 4 filhos. Está chegando o final do mês, ele não conseguiu pagar a conta no início do mês, ficou sem energia elétrica. Nós, como cristãos, temos obrigação de, conhecendo essa pessoa, sabendo quem é essa pessoa, a gente contribuir para aquela pessoa. Mas como eu posso contribuir se eu não sou próspero? Porque as pessoas pensam que oferta é só o que é dado na igreja. Não, meus queridos. Aqui está dizendo claramente que eu seria enriquecido de todas as formas para que a gente possa ser generoso em qualquer ocasião, ou seja, para aquelas pessoas que são necessitadas. Para que a nossa... E por que que eu falo que tem a ver com isso? Porque está dizendo, ó, a sua generosidade resultará em ação de graças. São pessoas que são abençoadas por nós. Jesus falou assim, ó, melhor coisa é dar do que receber. As pessoas não entendem isso que Jesus falou. Por que que melhor coisa é dar do que receber? Porque as pessoas pensam que a melhor coisa é receber. Ah, porque eu recebi uma bolsa auxílio do governo. Ah, porque eu ganhei tal coisa. Ah, não, nada disso é melhor. Melhor é dar, porque se eu tenho condições de dar, é porque eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho condições de ajudar em vez de ser ajudado. Não é a melhor coisa ser ajudado, meu irmão, na Bíblia. A melhor coisa é ajudar, é ter condição para ajudar. É inverso daquilo que a gente tem visto e que não tem sido ensinado por aí, tá? Um outro motivo é que, segundo a Bíblia, o devorador só é repreendido pela contribuição. Lê para a gente, Eliana, por favor, esse texto de Malaquias 3:11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Meus Exércitos. irmãos, eu conheço gente que entrega o dízimo e eu conheço gente que não entrega dízimo. O que que eu percebo? Por exemplo, eu conheci um senhor, ele, ele era maquinista, ganhava pouco. Então você chega lá na casa dele, casa organizada, uma casa própria, bonita, lá em Ribeirão Preto. As filhas muito bem cuidadas, a esposa muito bem cuidada, não trabalhava fora, uma casa muito bem montada, um carro muito legal na garagem, uma pessoa que não tinha problemas financeiros. E eu conversando com ele, eu descobri que ele tinha aplicações, que ele conseguia juntar, ele conseguia e ajudava muitas pessoas. Como pastor também eu conheço pessoas que são ricas, mas que não têm prosperidade. Ganham muito bem, mas não têm prosperidade. Vivem no aperto. Eu mesmo fui um deles. Imagina que em 98, não, 99, eu ganhava 15 mil reais, naquela época era dinheiro isso, mas quando eu ia abastecer meu carro, eu passava cheque pré-datado. Eu ia fazer compras, tinha um mercado lá em Ribeirão Preto chamado Savenhago, eu ia lá, tinha o dia certo para você ir, para você pagar com 40 dias depois. Então, eu fazia a compra de casa, com cheque pré-datado para 40 dias. E às vezes chegava no dia, eu não tinha dinheiro para pagar. Era um Deus nos acuda. Entendeu? Como é que pode um cara que ganhava 15 mil reais? 15 mil reais hoje é dinheiro. Mas imagina isso em 99, 2000. Gente, era muito dinheiro nessa época. Tá? E a minha vida não era próspera. Eu morava de aluguel, eu não tinha casa própria, eu andava com um carro simples, eu vivia enrolado, tá?
Então, você pode conhecer pessoas que ganham muito bem, mas são todas enroladas. Assim, ó, compra um carro, faz mau negócio. Compra um carro ruim. O carro vive mais na garagem do que outra coisa. Aí, quando dá um problema, daqui a pouco, do nada, o carro dá um problema, você tem que gastar 5 mil reais nele, que você não tem. Daqui a pouco, não sei quem fica doente, você vai no médico, ele passa um remédio tão caro, que você tem que pagar em suaves prestações o remédio. Aí começa a pedir um monte de exame, que não dá nada nos exames, é zerado os exames, mas que você pagou lá 1.500, 2.000 reais no edito do exame. Aí você foi fazer um negócio, te enganaram, você foi passado a perna em você. Você botou um dinheiro e te enganaram. Você não vai ter aquele produto que você comprou, porque você caiu num golpe. Aí daqui a pouco você perde o seu cartão, alguém vai lá e isso tudo é devorador, gente. Acontecer eventualmente, tudo bem. Agora, uma pessoa com uma vida assim, isso é devorador na vida. É disso que o texto está falando. Pessoas que poderiam ter uma vida mais próspera. Não estou falando de gente que ganha mal. Estou falando de gente que ganha bem. Sabe aquela pessoa também que trabalha, que faz o trabalho dele, ele faz o trabalho dele seriamente, ele corre atrás, todo mundo recebe aumento, todo mundo vai para frente, e ele não. Isso é devorador, gente. Que impede você de ter o resultado do teu trabalho. Você só muda isso é espiritual, você só muda isso com isso aqui. Então, ó, e outra coisa, nós vimos em vários textos, mas há a promessa de abundância também, tá? Lê pra gente, Eliana já leu? Leu, Eliana? Já, né? Roberto, lê pra gente então esse texto aí, por favor. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo, tudo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Promessa de Deus, gente. Então, quando que a gente contribui? O texto fala, 1 Coríntios 16:2, que a gente contribui no primeiro dia da semana, ou seja, quando a igreja está reunida, tá? Porque é momento de culto. Isso é contribuição. A gente pode se contribuir aos domingos ou qualquer outro dia que a igreja se reúna, tá? Porque a contribuição é atitude de culto. A gente deve observar apenas que o dízimo é um ato de adoração. Contribuir é ato de culto. Mesmo quando eu faço uma transferência bancária, quando eu tenho que fazer isso como culto, tá? Porque hoje está muito mecanizado a coisa, mas eu devo entender isso como culto. Salmos 96, versículo 8. Lê para a gente, Alexandre, por favor, esse texto está aí na tela. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Vocês estão vendo aí? Não é lei esse texto. Está falando que Deus é honrado com as nossas ofertas, e de fato é. Tá bom? De fato é. O que é mais fácil eu dizer eu te amo, ou eu vendo aquela pessoa doente, eu vou lá e levo uma comida para essa pessoa porque ela não consegue fazer a comida. Ela está se convalescendo de uma cirurgia. O que é mais fácil? Falar eu te amo ou fazer essa comida e levar lá para ela? É óbvio que é mais fácil falar eu te amo, certo? Então, a questão da oferta é justamente o seguinte: é muito fácil eu louvar a Deus cantando hinos, mas botar a mão no bolso e ofertar a Ele, louvar a Ele, é mais difícil nesse sentido, tá? Quem deve contribuir, gente? Todos que nasceram de novo e têm condições de entender o ato de dizimar e ofertar, independente do estado social. Pobres, ricos, todos podem dizimar. Em Marcos 12, de 41 a 44, você tem a história de uma viúva pobre que entregou moedinhas de cobre que não tinham muito valor, mas que Deus entendeu aquilo como uma maior oferta que alguém tinha dado naquele dia, porque ela tinha dado tudo que ela tinha. Ela deu aquilo
sabe, com valor, com custo. Não foi algo assim que sobrou. E no mesmo dia, muitos ricos tinham dado aquilo que sobrava. Só que aquilo que sobrava não era aquele tipo de oferta que Deus queria. Ele quer algo realmente que faça diferença, né? Que mostre, que seja reflexo da nossa fé, tá bom? Onde se entrega dízimo? A Bíblia fala, trazei todo o dízimo ao depósito do templo. É verdade que hoje nós somos templo do Espírito Santo, meus queridos, mas assim como o Antigo Testamento se levava o dízimo para que houvesse alimento na minha casa, como diz o texto, hoje também é necessário levar o dízimo à igreja para que ela possa cumprir os seus propósitos, tá? Agora, isso tudo que falei foi dízimo, oferta, tal, mas oferta tem a ver com prosperidade, tá? É toda e qualquer contribuição. O que é uma oferta? Toda e qualquer contribuição em espécie, material, equipamento, serviço, que ultrapasse o valor do dízimo, tá? É esse tipo de oferta que libera prosperidade na vida do cristão e está atrelada a um dom que é um dom espiritual também, tá? O que é voto? Voto é quando uma pessoa se dispõe a contribuir um valor em especial por agradecimento, desafio de fé, é quando ele assume ao Senhor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu e Sejane não temos feito isso muito agora, ultimamente, mas durante muitos anos, sempre no final do ano, nós dávamos uma oferta de amor ao Senhor, pelo sustento que Ele dava à nossa vida, pelos milagres que nós tínhamos experimentado naquele ano, e a gente dava uma oferta robusta por conta disso, tá? Existe uma irmã na nossa igreja, eu posso falar porque ela não esconde, que é a Rosângela do G, eles estavam com um terreno para vender, que era um terreno de herança, né, de espólio, e eles estavam para vender e estava há muito tempo para vender e não conseguia vender, não conseguia vender, não conseguia vender, e ela fez um propósito. Eu não sei como foi, mas ele falou assim, olha, Senhor, é o seguinte, nós estamos para vender esse terreno e não consegue, tal, tal, tal. Se eu conseguir vender esse terreno rapidamente, eu vou entregar para o Senhor tanto. Ela fez um propósito lá, eu não sei quanto que é. E 15 dias depois apareceu um comprador e algumas semanas depois o terreno estava vendido e ela fez, foi um voto que ela fez, não foi ninguém que impôs isso a ela, foi algo que surgiu do coração dela, tá? Isso é voto, tá? Dúvidas sobre contribuições? Para a gente poder ir para a ceia do Senhor, para entender o que é a ceia do Senhor? Pastor, só uma pergunta para esclarecer. Os 10% do dízimo é sempre do valor bruto ou valor líquido que passa pela nossa mão? Olha, eu costumo dizer, vou te explicar duas coisas, tá? Você só pode dar o dízimo daquilo que é tua renda, Tamires. Então, aquilo que é descontado de você não é a tua renda. Ok? Mas eu conheço pessoas que entregam do bruto. Porque é fé. Lembra que eu falei que contribuição é fé? Então vai de cada um, não existe uma regra. É de cada um, entendeu? Então, por exemplo, tá? Eu não acho que o dízimo deva ser do bruto, porque o bruto não é meu. O bruto é o valor que foi retirado, um imposto meu, uma taxa, um negócio que não veio para minha mão, não vai vir na minha mão. Você entendeu? Então aquilo não me pertence, não é meu, não é minha renda. Ok? Então eu não entrego dízimo disso não. Tá? Então, é que nem tem irmãos que têm empresas, né? Que eles falam assim, mas o que eu faço? Eu entrego de tudo que entra na empresa, do bruto do que entra na empresa? Não, meu querido, você não tem que dar do bruto que entra na sua empresa. Você tem que dar daquilo que vem na tua mão, que é renda sua. Aquilo que você retira da tua empresa, que é renda sua. Você pode dar dízimo. Agora, aquilo que está na empresa, quem disse que aquilo que está na empresa é teu? Não é teu. Você tem dinheiro ali de funcionário, você tem dinheiro ali de impostos, você tem dinheiro ali de fornecedores, você tem dinheiro de um monte de gente.
Você não vai dar dízimo por eles, cada um que dá o seu. É assim que funciona, tá? Mais alguma pergunta, gente? Não? Beleza. Então, ó, vamos falar sobre a ceia do Senhor? Tá? O que que é a ceia do Senhor? Tá? Então, antes de Jesus morrer na cruz, ele chamou seus discípulos para participar de um jantar que era muito especial, que no decorrer da história passou a ser chamado de ceia do Senhor. Tá? Essa história está registrada em 1 Coríntios 11, 23 a 29, onde Paulo traduz aquilo que aconteceu no Evangelho, nos Evangelhos, que quando Jesus senta com os discípulos e celebra, ele estava celebrando a Páscoa e ele transforma a Páscoa judaica na ceia do Senhor, na ceia cristã, tá? Então, esse ato é um ato de recordação do amor. Jesus falou assim, ó, façam isso em memória de mim. É uma refeição que os cristãos fazem juntos para lembrar da morte de Cristo, lembrar do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque a nossa fé está baseada no sacrifício e ressurreição de Cristo. Então, ele é a razão da nossa fé, tá bom? Esse ato também é um ato de anúncio do amor dele até que ele volte. O que a igreja faz quando faz a ceia, quando celebra a ceia? Ela não só lembra do sacrifício e ressurreição de Cristo, mas ela também lembra e se lembra que Jesus prometeu que ele vai voltar, ok? Então são duas coisas que a gente lembra, três coisas que a gente lembra do sacrifício de Cristo: morte dele, ressurreição dele, né? Morte por nossos pecados, ressurreição dele e também a questão da volta dele, tá bom? O cristão, ele deve participar da ceia para lembrar desse sacrifício de Cristo, né? E como isso foi importante para a vida dele. E é um momento de reflexão sobre como está a nossa vida com relação a Deus. A ceia também é um ato da gente entender como está a nossa vida em relação à nossa fé. Porque o texto, se vocês lerem, você vai estar falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Então, o cristianismo você tem uma autorreflexão, um autoexame que nós devemos fazer em relação a como está a nossa vida em relação aos ensinos de Cristo. Tá? Então, é necessário a gente fazer algumas perguntas para a gente responder algumas questões quando a gente faz o autoexame. Eu tenho que, por exemplo, fazer uma auto-pergunta, né? Nesse autoexame. Tenho perdoado da mesma forma que Jesus perdoou? Isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo quando eu estou diante da ceia. Tenho tido uma vida condizente com a vida de um discípulo de Cristo? Tenho vivido como alguém que segue de fato a Cristo? É outro tipo de pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo quando eu faço esse autoexame. Em quais áreas da minha vida eu preciso deixar Deus trabalhar mais? Que áreas da minha vida eu preciso avançar mais? Tá? Na ceia, Jesus não morre cada vez que você faz a ceia, tá bom? Ele já morreu uma única vez. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Lê para a gente aí, Mateus, por favor. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez por todos, uma vez por todas. Ou seja, ele morre uma vez por todas. Isso, ele morre uma vez por todas. Ele não morre cada vez que a gente faz a ceia, tá bom? Então, o problema da ceia é a gente lembrar da morte, não matá-lo novamente, porque ele já morreu, tá bom? Na ceia você tem dois elementos que são necessários para você fazer a ceia. O primeiro é o pão, 1 Coríntios 11, versículo 24. Lê para a gente, Luana, por favor, esse texto que está aí na tela. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pois é, então no ato da ceia, o pão, ele não se transforma em corpo de Cristo, tá bom?
Jesus ele usa a expressão isto é meu corpo como uma representação. Da mesma forma como ele fala, eu sou a porta. Jesus não é uma porta, mas ele fala, eu sou a porta. Ele não é a luz, mas ele fala que ele é a luz, né? Eu sou a luz do mundo. É tudo simbolismo, tá bom? Eu sou o caminho. Jesus não é uma estrada que você vai pisando em cima, né? Isso tudo são representações. Então, da mesma forma que ele falou essas outras coisas, ele fala, isto é meu corpo, tá bom? Então, o pão não se transforma em corpo de Cristo, ele simboliza o corpo de Cristo, tá bom? Que foi dado, castigado por nossos pecados, tá? O outro elemento que você tem na ceia é o cálice. 1 Coríntios 11, versículo 25. Lê para a gente, Ederson, por favor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Da mesma forma, representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. É para a gente lembrar do sangue de Cristo. Nós devemos lembrar como Igreja de Cristo que foi o sangue dele que nos possibilitou chegarmos novamente ao Pai. Foi o sangue que ele derramou que fez com que a gente pudesse chegar novamente a Deus, tá? Então nós devemos lembrar que foi graças a esse sacrifício que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado e temos paz com Deus, tá? Quais são as condições para eu participar da ceia? A primeira condição para eu participar da ceia é eu ter recebido Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque só há razão para eu participar da ceia se isso significar algo para o participante. Ou seja, eu entendi qual foi o sacrifício de Cristo, por isso eu aceitei ele como Senhor da minha vida. A segunda condição é que o participante seja discípulo de Cristo e tenha disposição em segui-lo a partir do batismo, cumprindo então a ordem de Cristo, tá? O batismo não é uma escolha, é uma ordem de Cristo, tá? Então não faz sentido, se eu não obedecer ele como discípulo, eu participar da ceia. A terceira condição é que o participante esteja em comunhão com a igreja, porque a ceia, ela é uma ordem para a igreja. Você vai ver que o tempo todo ele fala no plural, façam isso em memória de mim, façam isso em memória de mim, tá? E a quarta condição é quando a gente faz o autoexame, que tem a ver com todas aquelas perguntas que eu falei, né, para eu saber se eu tenho vivido como alguém condizente com aquilo que Cristo pregou, ok? Cada igreja, ela tem uma regularidade. A Bíblia não fala. Você pode, tem igreja que se reúne todo dia e todo dia fazem ceia. Tem igrejas que vão fazer uma vez por semana, tem igreja que vai fazer uma vez por mês, tem igreja que vai fazer uma vez por ano. Não importa a regularidade, tá bom? No caso da IBACE, quem é da IBACE, a gente sempre faz a ceia no primeiro domingo de cada mês, tá bom? Muito bem. Perguntas sobre ceia? Nada? Não? Gente, hoje demora um pouquinho mais mesmo essa aula, porque essa aula originalmente eram duas aulas. Uma falando sobre contribuições, outra falando sobre a ceia. Só que, imagina ter que ter mais uma reunião só para falar sobre ceia, né? Então, a gente resolveu colocar as duas aulas numa só, porque a gente ganha tempo. Então, a gente passou aí... Nós começamos atrasado, né? Nós começamos 8h10, então passou, 16 minutos, e a gente conseguiu tratar tudo, né? Como foi o curso para vocês, gente? Agora eu quero ouvir vocês. Tamires, como foi o curso para você? Pode fazer críticas, viu? Não Eu é para achei. autoelogio, não, que eu estou perguntando. Não, eu gostei do curso, achei bem dinâmico, de uma forma explicado de uma forma simples, sem palavras difíceis ou colocações difíceis que trouxesse mais dúvida, né? Então foi de uma forma mais simples. E eu gostei disso. Tanto que a aula é 1 hora e pouquinho que a gente nem vê a hora passar, né? Eu gostei da aula por causa disso. E tratam temas graves, que muitas vezes
nem mesmo nas próprias igrejas é tratada esse tema. Lê a Bíblia, mas não trata, aborda dessa forma que foi aportado durante o curso. De uma forma simples, que todo mundo consegue entender, né? E para todas as idades, porque tem a gente mais aqui mais velha, tem os meninos jovens aí, né? As crianças que dá 10 a 0 na gente, olha. Então eu gostei disso. Muito bem, legal saber que ficou simples, né? Esse é o objetivo mesmo. Eu quero saber dos universitários, Pastor Paulo. Ele está aí ainda, tá? O que achou do curso, Pastor Paulo? Graça e paz. Amém. O curso eu achei muito gratificante, muita palavra de Deus, né? Muita Bíblia. E quando a gente tem como base a Bíblia, nós somos realmente abençoados. Amém. Então, eu praticamente tudo aqui que foi dito aí, a gente já cansou de estudar, mas E sempre ministrar, acrescenta né? alguma Também, né? coisa. E ministrar também. Mas sempre é bom que acrescenta alguma coisa. Quando a gente está com o coração aberto, Uhum. sempre recebemos algo a mais de Deus, né? Porque a palavra de Deus é abençoada, É né, viva querido? demais, né? Nossa, gratificante, foi bom, né? Legal. E assim, somos gratos realmente por passar esse tempo. Eu estava aqui pensando, né? Passou 1 hora e pouquinho, mas o que a gente faz com essa hora um pouquinho, né? Ia fazer o quê? Então, de repente, a Ficar gente. no TikTok levando o celular É, com o dedinho, ó. então, e a gente foi abençoado. Tá bom, meu querido? Amém. E abençoado Perseu, também as pessoas que compartilharam conosco também. É um prazer a gente ver as pessoas também recebendo a palavra e dando essa resposta, né? Aquilo que aprenderam, bem boa, bem interessante. legal. Valeu. A esposa do Vinícius deve ser muito bonita, porque a filha do Vinícius é muito bonita. Está aparecendo ali. Ainda bem, né, pastor? Teve a quem puxar. Mas Muito bem. já aproveitando a abertura do microfone, pastor, Aham. queria dar a minha opinião também sobre o curso. Eu sempre tive muitas dúvidas, né, com relação aos aspectos que foi tratado aqui no curso e, assim, basicamente tirou todas as minhas dúvidas, clareou muitos pensamentos que eu tinha que, na verdade, não tinha nada a ver. Quando a gente entra mesmo a fundo ali na Bíblia para saber os porquês, saber os motivos, né? E então foi bastante clareador para mim, clareou muita coisa, muito entendimento que eu não fazia noção, ou que eu tinha e tinha errado, inclusive, e ajudou a melhorar alguns que eu tinha superficial. Então aprofundou mais algumas coisas que eu já sabia e foi bastante gratificante realmente para mim. E quanto à didática, foi a melhor possível. Que bom. Do aqui da minha parte, não, assim, foi tudo bem claro, tudo bem transparente, não ficou praticamente nenhuma dúvida. E é só mesmo dar glória a Deus aí pela oportunidade. Olha, Vinícius, que bom que você gostou, que bom que você aproveitou, legal. Muito bom. Perseu, o que você achou? Sabia tudo já, né, Perseu? Ah, nem tudo, né, pastor? Eu gostei bastante. Eu achei que, como o pastor disse, e o próprio Vinícius, é um curso que não te deixa dúvidas de que está embasado na palavra, né? Tudo muito bem referenciado, né? Dizendo ali exatamente onde está dizendo na Bíblia cada assunto, cada tópico que foi descrito pelo pastor, né? Então, eu acho que
não deixou dúvidas. Não deixou dúvidas. Eu acho que para nós que já estamos um bom tempo já na igreja, a palavra de Deus ela é básica para tudo, né? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Gustavo. Beleza. O Perseu, eu peguei parte daquilo que você falou. Porque eu caí e entrei de novo. Sim, sim. Eu vi, pastor. Mas, enfim, pastor, resumindo, foi muito esclarecedor. E eu estava até falando com o pessoal aqui, eu acho que não sei se o pastor pegou essa parte, que eu fiz o curso parecido quando eu fui me batizar, né? Quando eu tinha meus 13 anos, né? Faz tempo já. Ainda tinha cabelo, bastante cabelo. Ah, entendi. Mas assim, foi o que dá para me comparar, assim, na época foi um curso muito sintético comparado com o que o pastor deu agora para gente, né? Então, agora muito bem detalhado, com as referências bíblicas, né? E mesmo tendo tanto tempo de igreja, né? Muitas coisas ali eu acabei, poxa, agora que eu entendi isso, ficou mais claro para mim, sabe? Porque até mesmo a gente que já frequenta a igreja há muito tempo, né? Tem alguns assuntos que às vezes gera dúvidas na gente, né? E se você for perguntar para 90% aí dos convertidos, muita gente vai ter dúvidas em alguns assuntos, né? E acabou deixando bastante coisa clara para mim. E mesmo acabei perdendo aí umas 2, 3 aulas, mas o que eu pude participar foi legal. Com relação às aulas perdidas, hoje eu vou colocar o link de cada aula para quem quiser depois rever, tá bom? Miguel, Bacana. você, Miguelzinho, o que você achou? Já sabia tudo? Ah, não sabia tudo, não. Eu gostei bastante. A coisa que eu não sabia e a coisa de contradição, falar contradição entre aspas, né, da Bíblia. Eu sabia que não era contradição, mas não sabia exatamente como explicar que não era, tá? E o curso conseguiu me mostrar assim. Aí se alguém chegar me questionando sobre isso, eu já sei responder. Nossa, que legal, Miguel. Muito legal. Alexandre, já sabia tudo também, né, Alexandre? Não, a gente nunca sabe tudo, né, pastor? Na verdade, está sempre aprendendo, né? Claro que, como outros colegas que me falaram, né? Alguns dessas informações do curso a gente já tinha tido contato anteriormente ao longo da vida, né? Mas é sempre bom rememorar esses fundamentos da nossa fé, da doutrina batista. Eu acho que é importante estar sempre relembrando os nossos firmamentos, né? Legal. E como é que foi fazer junto com o Matheus? Como é que foi, Matheus, para você fazer junto com seu pai? Pastor, o Matheus, ele teve que deitar já. Ele Ah, estava caindo de sono que é por causa da escola dele. tá Ele bom. acorda cedo da manhã, né? Agora, uma parte do curso ele estava de Isso, férias, né? Então, pai, o pastor me chamar, fala que eu não estou aguentando mais, estou caindo de sono, por favor. tá bom. Ele acabou de sair, deu Mas como é que 10 foi para minutos. você fazer junto com seu filho? Para mim foi muito gratificante, né? Ver, né, a, ele começar a dar os primeiros passos na fé. Acho que para um pai, ver um filho, né, seguir a fé que a gente sabe que é o caminho certo a ser seguido, não tem preço. Então, Legal. Roberto, me emociona. Eu entendi muito proveitoso, tenho buscado entender mais e hoje, inclusive, obrigado pela resposta que veio aos poucos depois durante o processo, e foi durante esse curso, inclusive, que eu reconheci
a Jesus Cristo como meu Salvador. Então, eu sou muito grato à forma, a tudo, né? Claro que gosto de aprender mais, é meu jeito, né? Mas excelente o curso, só posso Que bom, elogiar e agradecer a Deus também. que bom. Eliana, Oi, pastor. Para mim foi muito bom. Aprender a palavra sempre é muito bom, né? Porque muitas vezes a gente vai ao culto, ouve, mas, né, você não medita. E estudando, tirando as dúvidas, né? Muitas vezes a gente tem dúvida, não tem para quem perguntar, ou então tem, né? Mas pelas explicações, e mesmo os outros perguntando, a gente vai aprendendo, né? Mas foi muito bom, viu? Gratificante. E eu quero depois participar do outro também e que bom. continuar. Que bênção, que É muito bênção. bom. Muito É bem. prazeroso, né? Vai chegando o dia, né? Você não vê a hora, né? De aprender mais, né? Joia. E Eu você, sou minha grata. Norinha, como é que você foi? Cada vez mais loira. Aqui no vídeo você tá loiraça. Ah, eu gostei bastante. Porque, de certa forma, eu meio que caí, tipo, de paraquedas nessa vidinha. E aí eu comecei a, tipo, a gostar bastante de pesquisar. E depois desse curso, ele me tirou muitas dúvidas. Tirou dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Porque aí você vai descobrindo as dúvidas novas conforme você vai lendo. E eu comecei a, tipo, ler bastante mais sobre isso. Comecei a pesquisar mais. Eu comecei a sempre discutir com o Said. Eu acho que ele até comenta com você às vezes nas nossas discussões. E às vezes, é, tipo assim, são discussões que a gente perde o tempo, assim, a noção do tempo. E foi um curso muito gostoso de fazer, porque, igual todo mundo falou, passa muito tempo, tempo passa e você, tipo, nossa, você nem percebe. E tirou, de certa forma, também muitas questões que eu tinha, que eram, assim, básicas, ou que todo mundo já tinha essa noção, sabe? Que era um preconceito já estabelecido. Aí, com isso, já, tipo, tirou totalmente esse conceito que eu tinha na minha mente, que aí eu percebi que era totalmente equivocado. Então, eu gostei bastante. Que bênção. Muito bem. Luana, Boa noite para todos, né? Eu gostei muito, pastor, do curso. Assim como o Perseu falou, eu também fiz um cursinho de batismo há muitos anos atrás, né? Quando eu tinha lá os meus 14 anos, mas foi também mais superficial. E com o curso aqui para gente foi legal porque nós fizemos juntos, né? Eu, o legal. Edelcio e o Família, né? Matheus, e o Miguel. Miguel. E então a gente conversava, discutia, né? O que que você achou? Mas o que que você achou disso? Então foi muito bom para a gente também, porque trouxe essa interação entre a família. E a didática também gostei bastante, a forma como foi feito, porque quando a gente tem que participar, a gente se compromete mais, né? Então Aham. foi muito legal, porque a gente ficava aqui ansioso, ah, minha vez agora. Não, agora é a minha, porque sabia que tinha que estar aqui para participar. A ideia era essa, deixar vocês ligados. Tudo de caso pensado. Ninguém dormir, porque fazer o curso online, gente, não é fácil, não. Né? Décio, como é que foi para você?